Direito Penal Militar, organização por artigos. 1. Aplicabilidade e princípios fundamentais. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz, os crimes previstos neste Código, quando definidos de modo expresso como crimes militares ou quando praticados contra instituições militares. Os crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados em certas circunstâncias contra a ordem militar ou no exercício de funções militares. Os crimes cometidos por civis contra instituições militares, nas hipóteses previstas no Código. Artigo 11. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio em instituições militares, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Artigo 12. O militar da reserva ou reformado, quando empregado na administração militar, equipara-se ao militar da ativa, para o efeito da aplicação da lei penal militar. Artigo 13. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Artigo 22. É militar, para o efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada a instituições militares ou nelas matriculada, para servir em posto ou em graduação ou em regime de sujeição à disciplina militar. Artigo 23. Equipara-se ao comandante, para o efeito da aplicação da lei penal militar, toda a autoridade com função de direção. Artigo 24. Considera-se superior, para fins de aplicação da lei penal militar, o militar que ocupa nível hierárquico, posto ou graduação superiores, conforme a antiguidade, nos termos da legislação vigente. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação. Parágrafo único. O militar sobre o qual se exerce autoridade nas condições descritas nos incisos 1º e 2º deste artigo é considerado inferior hierárquico para fins de aplicação da lei penal militar. 2. Exclusão de crime e excludentes de culpabilidade. Os crimes nesta seção tratam das circunstâncias em que o agente, apesar de praticar um fato típico, não será punido devido à ausência de culpabilidade ou ilicitude. São elas: artigo 38. Coação irresistível e obediência hierárquica. Se o crime for cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem de superior hierárquico, o agente não será punido. Parágrafo 1º. O responsável pela coação ou pela ordem ilegal será o punido. Parágrafo 2º. Se a ordem for manifestamente criminosa, tanto o superior que a deu quanto o subordinado que a executou serão punidos. Artigo 42. Causas de exclusão do crime. Não há crime quando o fato é praticado em estado de necessidade, quando alguém age para evitar um mal maior a si ou a terceiros. Legítima defesa, quando se usa moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente. Estrito cumprimento do dever legal, quando o agente atua em cumprimento de uma norma legal, como um policial efetuando uma prisão. Exercício regular de direito, quando o agente pratica um ato permitido pela lei, como um médico realizando uma cirurgia. Parágrafo único. No âmbito militar, um comandante pode compelir subordinados a agir em situações de perigo grave ou calamidade, desde que o faça para salvar vidas ou evitar desordens. Artigo 43. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade aquele que pratica um ato para salvar direito próprio ou alheio de um perigo iminente, desde que não tenha provocado o perigo deliberadamente, o mal evitado seja maior do que o mal causado, o agente não tem a obrigação legal de enfrentar o perigo. Artigo 44. Legítima defesa. Ocorre quando alguém repele injusta agressão, atual ou iminente, a si ou a outra pessoa, usando os meios necessários com moderação. O direito à legítima defesa inclui tanto situações em que o agente protege sua própria vida quanto casos em que defende terceiros. Artigo 45. Excesso culposo. Quando alguém, ao praticar um ato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, ultrapassa os limites necessários para repelir a agressão ou evitar o perigo. Se o excesso for culposo, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia, o agente responderá pelo crime a título de culpa. Artigo 46. Excesso doloso. Ocorre quando o agente, deliberadamente, excede os limites da excludente de ilicitude. O juiz pode atenuar a pena, mas o agente responderá pelo crime cometido de forma excessiva. Essas disposições são fundamentais para a compreensão do direito penal militar, pois garantem que atos praticados dentro da legalidade, por necessidade ou para proteger direitos, não sejam punidos injustamente. 3 crimes militares específicos. Crimes contra a hierarquia e disciplina. Artigo 149. Motim e revolta. Ocorre quando um grupo de militares se recusa a obedecer uma ordem, promove desordem ou ocupa instalações militares sem autorização. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Artigo 150. Organização de grupo para a prática de violência, quando militares se reúnem para cometer atos de violência contra pessoas ou patrimônio, dentro ou fora de instalações militares. Pena: reclusão de 3 a 5 anos.
Artigo 151. Omissão de lealdade militar, quando um militar tem conhecimento de um motim ou revolta e não comunica ao superior ou deixa de agir para impedir sua execução. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 152. Conspiração, quando militares se unem e planejam a execução de um motim ou revolta. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 154. Aliciação para motim ou revolta, quando um militar convence ou tenta convencer outros militares a participarem de um motim ou revolta. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 155. Incitamento à desobediência ou indisciplina, quando um militar estimula outros a desobedecerem ordens, comprometerem a disciplina ou cometerem crimes militares. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 156. Apologia de fato criminoso ou do seu autor, exaltação de atos criminosos ou de seus autores dentro do ambiente militar. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Violência e desacato. Artigo 157. Violência contra superior, uso de força ou agressão contra um superior hierárquico. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos. Forma qualificada: se o superior for comandante da unidade ou oficial general, reclusão de 3 a 9 anos. Se a violência resultar em morte, reclusão de 12 a 30 anos. Artigo 158. Violência contra militar de serviço, praticar violência contra um militar que esteja em exercício de suas funções. Pena: reclusão de 3 a 8 anos. Se resultar em morte, reclusão de 12 a 30 anos. Artigo 159. Ausência de dolo no resultado de violência, se a violência resulta em lesão ou morte sem que haja dolo, a pena pode ser reduzida pela metade. Artigo 160. Desrespeito a superior, atitudes que demonstram menosprezo ou afronta a um superior hierárquico. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Se for comandante da unidade, pena aumentada da metade. Artigo 161. Desrespeito a símbolo nacional, ato ofensivo contra a bandeira, hino ou outros símbolos nacionais dentro do ambiente militar. Pena: detenção de 1 a 2 anos. Artigo 162. Despojamento desprezível de uniforme, ato de desonra ou degradação do uniforme militar. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Se praticado em público, pena aumentada da metade. Insubordinação e desobediência. Artigo 163. Recusa de obediência, quando um militar se recusa a cumprir ordem de superior. Pena: detenção de 1 a 2 anos. Artigo 164. Oposição à ordem de sentinela, resistir ou desobedecer ordem de militar designado como sentinela. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Artigo 165. Reunião ilícita, promover reuniões de militares para discutir atos de superior ou questões de disciplina sem permissão. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano para quem promove e de 2 a 6 meses para quem participa. Artigo 166. Publicação ou crítica indevida, divulgar documentos ou criticar publicamente atos de superiores ou decisões governamentais sem autorização. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano. 4 crimes contra a função militar. Os crimes contra a função militar envolvem condutas que afetam diretamente o exercício do serviço militar, comprometendo a disciplina, a ordem e a hierarquia dentro das instituições militares. Abaixo estão os principais crimes dessa categoria com suas explicações detalhadas. Artigo 171. Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia. Ocorre quando um militar faz uso indevido de uniformes, distintivos, insígnias ou qualquer outro símbolo característico das Forças Armadas ou da Polícia Militar. Esse crime pode envolver o uso indevido de fardas para obter vantagens ilícitas, como enganar terceiros ou se fazer passar por autoridade. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Agravante: se o uso for feito para cometer outro crime, a pena pode ser aumentada. Artigo 172. Uso indevido por qualquer pessoa de uniforme ou insígnia militar. Essa infração se aplica a civis que utilizam indevidamente uniformes, distintivos ou insígnias militares sem autorização. O objetivo é impedir que pessoas não pertencentes à instituição militar se aproveitem da vestimenta para obter vantagens ilegais ou induzir terceiros a erro. Pena: detenção de até 6 meses. Artigo 187. Deserção. A deserção ocorre quando um militar se ausenta de sua unidade ou local de serviço por mais de 8 dias sem autorização. O crime compromete a operacionalidade das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, afetando diretamente a disciplina militar. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Agravante: se o desertor estiver em serviço de campanha, a pena pode ser aumentada. Artigo 188. Casos assimilados de deserção. Abrange situações em que o militar, mesmo sem ultrapassar os 8 dias de ausência, demonstra a intenção de se afastar definitivamente da função militar. Exemplos incluem: não se apresentar após ser chamado para serviço obrigatório ou abandonar local designado para cumprir missão. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 189. Atenuantes e agravantes da deserção. Se o desertor se apresenta voluntariamente antes de 8 dias após a ausência, sua pena pode ser reduzida. Se a deserção ocorrer em período de guerra, a pena será agravada. Artigo 190. Deserção especial. Aplicável a militares em função de comando ou chefia que abandonam o posto.
Pena, reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 193, favorecimento a desertor. Configura-se quando alguém auxilia um desertor a se esconder ou a escapar da captura. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 194, omissão de oficial diante de deserção. Quando um oficial, tendo conhecimento de uma deserção, deixa de tomar as providências necessárias para capturar o desertor. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Artigo 195, abandono de posto. Ocorre quando um militar abandona o posto de serviço sem permissão, comprometendo a segurança da unidade. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Agravante, se o abandono ocorre em situação de combate ou emergência, a pena pode ser aumentada. Artigo 196, descumprimento de missão. Quando um militar, sem justificativa, deixa de cumprir missão para a qual foi designado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Infrações relacionadas ao serviço militar. As infrações relacionadas ao serviço militar abrangem condutas que afetam a eficiência, a ordem e a moral da instituição militar, comprometendo o desempenho das funções e a segurança dos efetivos. Abaixo estão os principais delitos dessa categoria. Artigo 202, embriaguez em serviço. Ocorre quando um militar, no exercício de suas funções, encontrar-se sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes que comprometam seu desempenho. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Agravante, se a embriaguez causar dano à segurança da unidade ou expuser vidas a risco, a pena pode ser aumentada. Artigo 203, dormir em serviço. Configura-se quando o militar, durante o turno de serviço, adormece, negligenciando suas responsabilidades. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Agravante, se a negligência resultar em perigo ou dano efetivo à segurança da unidade ou missão, a pena pode ser aumentada. Artigo 204, exercício de comércio por oficial. Ocorre quando um oficial das Forças Armadas ou da Polícia Militar exerce atividade comercial pessoalmente ou por intermédio de terceiros sem autorização. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Agravante, se o comércio envolver bens ou serviços militares ou for praticado em prejuízo da administração, a pena pode ser aumentada. 5 crimes contra a administração militar. Os crimes contra a administração militar envolvem condutas que atentam contra a organização, a hierarquia, a disciplina e o patrimônio das instituições militares. Abaixo, são descritos em detalhes os crimes contidos nesta seção. Artigo 298, desacato a superior. Ocorre quando um militar ofende a dignidade, o decoro ou busca depreciar a autoridade de um superior hierárquico. Pena, reclusão de até 4 anos. Agravante, se o superior for oficial general ou comandante da unidade, a pena será aumentada. Artigo 299, desacato a militar no exercício da função. Acontece quando um militar desrespeita outro militar que esteja no exercício da função ou em razão dela. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 301, desobediência. Consiste em recusar-se a cumprir uma ordem legal de autoridade militar. Pena, detenção de até 6 meses. Artigo 302, ingresso clandestino. Configura-se quando alguém penetra em quartéis, fortalezas, aeronaves, navios ou outras instalações militares sem autorização ou burlando a vigilância da sentinela. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 303, peculato. Ocorre quando um militar se apropria de dinheiro, valores ou bens móveis públicos ou particulares que estejam sob sua posse em razão da função militar. Pena, reclusão de 3 a 15 anos. Peculato furto, quando o militar, mesmo sem ter a posse do bem, utilizasse de sua posição para subtrair ou facilitar a subtração do objeto. Peculato culposo, se o militar, por negligência, permite que outro se aproprie do bem. Artigo 304, peculato mediante erro de outrem. Acontece quando o militar se apropria de dinheiro ou utilidade recebida por erro de terceiros, sem devolvê-la. Pena, reclusão de 2 a 7 anos. Artigo 305, concussão. Quando o militar exige, para si ou para outrem, vantagem indevida, usando de sua posição hierárquica. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Artigo 306, excesso de exação. Se o militar exige tributo ou contribuição indevida ou usa meio vexatório para cobrá-los. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 307, desvio de recursos públicos. Quando um militar desvia dinheiro ou bens recebidos em razão do cargo, que deveriam ser destinados ao erário militar. Pena, reclusão de 2 a 12 anos. Artigo 308, corrupção passiva. Ocorre quando o militar solicita ou recebe, direta ou indiretamente, vantagem indevida para si ou para outrem, ou aceita promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos. Agravante, se o militar, em troca da vantagem, deixa de praticar ato de ofício ou o pratica infringindo seu dever funcional, a pena é aumentada de 1/3. Artigo 309, corrupção ativa. Configura-se quando alguém oferece ou promete vantagem indevida a militar para que este pratique, omita ou retarde ato funcional. Pena, reclusão de até 8 anos. Agravante, se, em razão da vantagem, o ato for retardado ou omitido, a pena é aumentada de 1/3.
Artigo 311. Falsificação de documento. Ocorre quando um militar falsifica, total ou parcialmente, um documento público ou particular que atente contra a administração ou o serviço militar. Pena: reclusão de 2 a 6 anos para documentos públicos e reclusão de até 5 anos para documentos particulares. Artigo 315. Uso de documento falso. Configura-se quando um militar faz uso de documento falsificado ou alterado por terceiros. Pena: aplicação da pena correspondente à falsificação. Artigo 319. Prevaricação. Quando o militar retarda ou deixa de praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 324. Inobservância de lei, regulamento ou instrução. Ocorre quando o militar, no exercício da função, descumpre regulamento militar, causando prejuízo à administração. Pena: detenção de 1 a 3 anos se praticado por tolerância, e de 1 a 2 anos se praticado por negligência. Crimes militares por extensão: o abuso de autoridade na nova Lei 138692019. Introdução. A Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos. O objetivo é coibir condutas abusivas praticadas no exercício da função ou sob pretexto de exercê-la. Essa legislação busca garantir direitos fundamentais e estabelecer um equilíbrio na atuação dos servidores públicos, incluindo os militares. 2. Conceito e configuração do crime. Artigo 1º. Definição de abuso de autoridade. Abuso de autoridade ocorre quando o agente público age com a finalidade de prejudicar terceiros ou beneficiar a si mesmo. Pratica atos arbitrários ou ilegais sem justificativa. Atua por capricho ou satisfação pessoal. Importante: divergências na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configuram abuso de autoridade. 3. Sujeitos do crime. Artigo 2º. Quem pode ser responsabilizado? Qualquer agente público, servidor ou não, que atue na administração pública direta, indireta ou fundacional, incluindo servidores públicos e militares. Membros do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Definição de agente público: qualquer pessoa que exerça, ainda que temporariamente ou sem remuneração, cargo, função ou mandato em entidade pública. 4. Ação penal. Artigo 3º. Tipo de ação penal. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Se a ação penal não for proposta no prazo legal, admite-se ação penal privada subsidiária dentro de 6 meses. 5. Penalidades e efeitos da condenação. Artigo 4º. Consequências da condenação. Obrigatoriedade de indenização. Inabilitação para exercer cargo público, 1 a 5 anos. Perda do cargo ou função, em caso de reincidência. Artigo 5º. Penas restritivas de direitos. Prestação de serviços à comunidade. Suspensão do exercício da função por 1 a 6 meses, com perda de vencimentos. 6. Crimes e penas previstas. A legislação tipifica diversas condutas como abuso de autoridade, com respectivas penalidades. Crimes e penalidades. Artigo 6º. Aplicação das sanções independentemente de outras punições administrativas ou civis. Artigo 7º. Responsabilidade civil, administrativa e criminal são independentes. Artigo 8º. Absolvição penal pode impedir punição administrativa e civil se reconhecer excludente de ilicitude. Artigo 9º. Privação de liberdade ilegal, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 10. Condução coercitiva sem intimação prévia, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Omissão na comunicação de prisão, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 13. Exibição vexatória de preso, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 14. Vetado. Artigo 15. Constranger pessoa a depor sob ameaça de prisão, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 16. Identificação falsa de autoridade, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 17. Vetado. Artigo 18. Interrogatório de preso no período noturno, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 19. Impedir envio de pleito de preso ao juiz, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 20. Impedir entrevista do preso com advogado, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 21. Manter presos de sexos opostos na mesma cela, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 22. Invasão de domicílio sem ordem judicial, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 23. Alterar prova em diligência ou investigação, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 24. Obrigar hospital a internar pessoa morta para ocultar crime, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 25. Obtenção de prova por meio ilícito, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 26. Vetado. Artigo 27. Instauração de investigação sem indícios, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 28. Divulgar gravação sem relação com a prova, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre investigação, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 30. Perseguir penalmente sem justa causa, detenção de 1 a 4 anos.
Artigo 31. Prolongar injustificadamente investigações, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 32. Negar ao advogado acesso aos autos, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 33. Exigir cumprimento de obrigação sem amparo legal, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 34. Vetado. Artigo 35. Vetado. Artigo 36. Indisponibilidade de ativos financeiros excessiva, detenção de 1 a 4 anos. Artigo 37. Procrastinar julgamento de processos intencionalmente, detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 38. Divulgação indevida de atribuição de culpa, detenção de 6 meses a 2 anos. 7. Conclusão. A Lei 1386920119 busca evitar abusos na atuação de agentes públicos, garantindo um equilíbrio entre a autoridade e os direitos fundamentais. A aplicação justa dessa legislação é essencial para manter a segurança jurídica e a confiança da sociedade nas instituições públicas. Resumo das novidades legislativas da Lei 14.688/23. A Lei nº 14.688 de 2023 trouxe mudanças importantes no Código Penal Militar, tornando suas regras mais parecidas com as do Código Penal Comum e com a Constituição. A principal novidade é que agora alguns crimes cometidos por militares passam a ser considerados crimes hediondos, ou seja, crimes mais graves, que recebem punições mais severas e têm regras mais rígidas para a progressão de pena. Crimes militares agora considerados hediondos. A nova lei incluiu na categoria de crimes hediondos os seguintes crimes cometidos por militares. Homicídio qualificado, artigo 205, parágrafo 5º matar alguém com agravantes, como crueldade ou emboscada. Lesão corporal gravíssima, artigo 209, parágrafo 2º, ou com resultado morte, artigo 205, parágrafo 3º causar ferimentos muito sérios em outra pessoa, como perda de um órgão ou incapacidade permanente. Roubo qualificado, artigo 242, parágrafo 2º. Pelo uso de arma, inciso 1º. Pela restrição da liberdade da vítima, inciso 8º. Pelo resultado morte, inciso 6º. Extorsão qualificada, artigo 243, parágrafo 1º obrigar alguém a dar dinheiro ou bens sob ameaça, mantendo a vítima presa ou causando sua morte. Extorsão mediante sequestro e suas formas qualificadas, artigo 244. Estupro, artigo 232 crime sexual violento contra outra pessoa. Latrocínio, artigo 242, parágrafo 3º roubo seguido de morte. Epidemia com resultado morte, artigo 292, parágrafo 1º espalhar uma doença de forma intencional, resultando em mortes. Envenenamento com resultado morte, artigo 293, parágrafo 2º contaminar alimentos, remédios ou água para matar alguém. Genocídio, artigo 401 atos destinados a exterminar um grupo de pessoas com base em sua raça, etnia ou religião. 2 outras mudanças importantes. 2.1 Regras sobre menores de 18 anos. Agora está mais claro na lei que menores de 18 anos não podem ser punidos criminalmente, pois são considerados inimputáveis, artigo 50. Foram revogados artigos incompatíveis com essa regra, artigos 51 e 52. 2.2 Mudança no tempo de pena alternativa, sursis processual. O sursis é um benefício em que a pena de prisão pode ser suspensa por um período de prova, onde o condenado precisa seguir algumas regras. O tempo desse benefício agora será de, artigo 84, caput. 3 a 5 anos para penas de reclusão, penas mais graves. 2 a 4 anos para penas de detenção, penas menos graves. Para pessoas com mais de 70 anos ou doentes graves, o período de prova será de 4 a 6 anos, artigo 84, parágrafo 2º. 2.3 Novas regras para a extinção da pena. Agora, além do indulto, perdão coletivo, também foi incluído na lei o perdão judicial, perdão individual concedido por um juiz, artigo 123, inciso 2º e 7º. Foi removida a reabilitação criminal, um benefício que permitia limpar o histórico criminal de uma pessoa, artigo 123, inciso 5º. 2.4 Prescrição penal. Crimes menos graves, com penas de até 1 ano, agora prescrevem em 3 anos, artigo 125, inciso 7º. Isso significa que, se o crime não for julgado nesse prazo, ele não pode mais ser punido. 2.5 Punições mais severas para drogas. Tráfico de drogas cometido por militares, a pena passou de 5 anos para até 15 anos de prisão, artigo 290, parágrafo 5º. Militar que se apresentar para o serviço sob efeito de drogas, pode ser preso por até 5 anos, artigo 290, parágrafo 3º. 2.6 Novas circunstâncias que agravam crimes. O roubo será mais grave, artigo 242, parágrafo 2º, se o bem roubado for um veículo levado para outro estado ou país, inciso 7º. A vítima for mantida presa durante o crime, inciso 8º. O objeto roubado for uma arma, munição ou material militar, inciso 9º. Homicídio terá pena maior, artigo 205, parágrafo 2º, inciso 7º, se for contra policiais, bombeiros e agentes de segurança pública.
familiares desses profissionais, se o crime for motivado por sua função. 2.7 Outras mudanças nas penas. Maus tratos, artigo 213, caput. Pena base, 2 meses a 1 ano de prisão. Se a vítima for menor de 14 anos, idosa ou com deficiência, a pena aumenta em 1/3, artigo 213, parágrafo 3º. Receptação de material militar roubado, artigo 254, parágrafo 2º. Prisão de 3 a 10 anos. Corrupção passiva, quando um militar recebe propina, artigo 308, caput. Pena aumentou de 8 para 12 anos de prisão. Agora, também é crime solicitar propina, mesmo que não tenha recebido. Injúria racial e discriminação, artigo 216, parágrafo 2º. Se alguém insultar outra pessoa com base em raça, cor, religião, origem ou orientação sexual, pode pegar 1 a 3 anos de prisão. Se o insulto envolver raça, cor, etnia e origem, o crime nunca prescreve. Artigo 2º da Lei 7.716. 3 informações finais. A nova lei entra em vigor 60 dias após sua publicação, artigo 5º da Lei nº 14.688 de 2023. As mudanças não valem para crimes cometidos antes da nova lei, pois leis mais severas não podem retroagir para prejudicar o réu, artigo 5º, 40, da Constituição Federal. Com essas alterações, o Código Penal Militar se torna mais rígido em relação a crimes graves e mais alinhado com o restante da legislação brasileira.